E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Sérgio Maciel e hoje vamos fazer mais um Reacts. Eu esqueci de falar no vídeo anterior do Reacts, né? Eu tô aqui num cenário novo, estamos estruturando aqui. Tem meus livros aleatórios aqui, eu tô aqui com o livro do Harry Potter, estamos aqui com o livro do Percy Jackson, estamos aqui com um monte de outros livros, mas estão melhorando, né? E eu tô com um microfone diferente aqui que estamos testando se é melhor gravar com isso ou com o outro, porque esse aqui facilita a minha vida, porque não tem tanto trambolho na mesa, mas tô enrolando demais, bora começar. Só lembra de curtir esse vídeo e comentar e se inscrever no canal, etc, pra gente não parar de fazer esses vídeos aqui, porque eu gosto e eu sei que edificam pessoas. Mas bora continuar, bora começar, na verdade. Filha agredindo mãe que defende educação respeitosa gera polêmica nas gírias. Quando você é a favor da educação respeitosa e sua filha age assim. Bora ver. É difícil quando a gente tá na prova e vem uma tribo. Acho que eu vou ter que cortar a música, mas basicamente é uma criança... Vou até tirar a música aqui, que eu sei que vai cortar depois, né, na edição. Mas é basicamente uma mãe, sei lá, tentando conversar com a filha e a filha batendo na cara da mãe. Cara, essa irmã desses vídeos... Mas eu tenho umas opiniões um pouco polêmicas. E minhas opiniões são até bíblicas, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês isso aqui, e aí eu sei que isso aqui vai dar problema. Porque sempre dá problema quando eu falo desse assunto. Bora pra Bíblia? Pera aí, rapidinho que eu perdi aqui os versículos, estou procurando. Bora lá, que isso aqui eu tenho várias... Eu vou ler os versículos, aí vocês vão tirar suas próprias conclusões aí. É Provérbios capítulo 13, versículo 24. Leiam comigo. Quem não castiga seu filho, não ama. Quem ama o filho, castiga-o enquanto é tempo. Então a Bíblia está falando isso, não sou eu. Que castigo é esse? Tem vários tipos de castigos diferentes. Mas bora pro próximo versículo. Provérbios 3, versículo 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai corrige ao filho a quem ele quer bem. Então, isso aqui é Davi falando para Salomão, que até o próprio Deus castiga seus filhos e os repreende. Então, castigar e repreender faz parte da própria paternidade de Deus e também tem que fazer parte da paternidade humana, beleza? Ainda em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Eduque a criança no caminho que deve andar, até o fim da vida não se desviará dele. Então, se você corrige seu filho, educa seu filho bem quando ele é criança, quando crescer não se desvia. Isso é uma palavra da Bíblia. Agora, se você fez alguma coisa errada com seu filho quando ele era criança, quando ele crescer ele vai se desviar. Mas bora para outro. Ainda em Provérbios 29, verso 15, está escrito: é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Então a Bíblia diz sobre a criança que é entregue a si mesma. A criança que toda hora faz a vontade dela, a Bíblia é bem clara em dizer que ela tem que ser disciplinada. Quando todas as suas vontades são feitas, a mãe só passa vergonha. Então não sou eu que estou lendo a Bíblia. Quer discutir sobre isso, tem que corrigir o filho, tem que exortar o filho. Não é na conversa às vezes que você resolve coisas, você tem que mostrar autoridade para o seu filho. Autoridade não significa ter medo, autoridade significa ter respeito. Você tem que mostrar para o seu filho que você tem uma autoridade sobre a vida dele. E aí, o próprio Deus faz isso castigando e faz isso corrigindo. Agora tem muitos pais que querem ficar na conversinha, não, o meu filho, você não pode fazer assim. Aí a gente tem cenas como essa, né? Que a criança tá dando porrada na cara da mãe dela e a mãe dela tá só de boa, tentando conversar, e a criança dando porrada na cara da mãe dela. Então, a Bíblia ensina você a corrigir, a Bíblia ensina você a exortar o seu filho, a Bíblia ensina. Se a Bíblia está falando é porque é o melhor caminho a ser feito. E mais, é a própria Bíblia também que diz que Deus faz isso. Deus corrige seus filhos. Então isso daqui não é um método de paternidade abusivo, não, é um método de paternidade divino. Mas bora para mais versículos, Provérbios 19, verso 18. Corrija seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Então o texto aqui, olha, a Bíblia ainda é bem clara dizendo, não é para você matar seus filhos nas pancadas, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando para você corrigir. Corrigir não é espancar a criança, corrigir é você ensiná-la para ela não esquecer. Provérbio de novo, 23, verso 13, tá aqui, e 14. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadinhas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. É a Bíblia que está falando. Só para a gente não ficar lá só em Provérbios, Hebreus 12, verso 6. Que diz a mesma coisa que um provérbio aqui que eu li. Inclusive, acho que ele está citando Provérbios aqui. Que é o Provérbios 3 lá que eu já tinha lido antes. Mas só para a gente sair também de Provérbios, né? Olha o que está escrito. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse como se fossem filhos dele? Pois ele disse, preste atenção, meu filho.
quando o Senhor castiga, e não se desanime quando ele repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Então, biblicamente, cara, você tem que corrigir seu filho, você tem que exortar o seu filho, porque Deus é esse tipo de pai que exorta e corrige o filho. E quando você faz isso, não é que você odeia seu filho, não é que você quer o mal do seu filho, é porque você ama seu filho. E você tem que corrigir enquanto ele aprende. Porque uma hora ou outra esse filho vai deixar de aprender e aí você não vai ter poder mais de corrigi-lo e você vai perder o seu filho. Quando a pregação é interrompida por causa da mensagem angelical. Fica assim, levanta as duas mãos, profeta. Peraí, só um minutinho que o anjo está falando. Tu vai ser o porta-voz da tua família. Falou comigo assim. Bora lá, tem algumas questões aqui que dá pra gente abordar. Primeiro, ele fala ali, peraí, que o anjo tá falando comigo aqui, ele conversa com o anjo em línguas estranhas, né? Como se fosse a linguagem do anjo. Primeiro, que a Bíblia não chama línguas estranhas de linguagem de anjo, mas eu preciso explicar isso aqui pra vocês, porque eu sei que é um pouco complexo. Eu já tenho um vídeo aqui inteiro que eu explico sobre as línguas estranhas, aparece aqui, eu acho, vou deixar aqui pra vocês assistirem. Esse vídeo lá eu explico a minha visão sobre línguas estranhas, tá? A visão pentecostal, na verdade, que existem 3 tipos de línguas estranhas. Tem as línguas estranhas que são outros idiomas, que a gente vê em Atos 2, os apóstolos pregando, e aí cada um entendendo sua própria língua, etc. Então tem esse tipo de língua, que é literalmente outros idiomas. Tem a língua estranha, que é uma profecia, que ela pode ser traduzida, como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, se um profetiza, outro traduz, outro interpreta, etc. E aí a gente tem o terceiro tipo de língua estranha, que Paulo fala no capítulo 14, verso 3 de 1 Coríntios, que é aquela que ninguém entende, só Deus. Então o próprio Paulo fala que aquele que fala em língua estranha fala em mistério, só Deus o entende, e por isso que ele edifica a si mesmo, beleza? Então tem esse tipo aí de língua estranha. Agora, a língua dos anjos é um termo que aparece uma única vez na Bíblia, se eu não estou enganado, tá? De cabeça que eu só consigo lembrar de uma vez, eu vou colocar para vocês aqui, que é lá em Coríntios também. Coríntios. No capítulo 13, eu acho. Bora, aqui no início, deixa eu ver se eu acho aqui no início. Ó. Paulo tá falando do amor, né? Ele fala, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu. Então, aqui já é o primeiro indício de uma língua celestial. Paulo fala que existem línguas no céu. E aí muita gente vai falar, mas são hipérboles. Então, Paulo está usando esse texto aqui, não coisas que não existem, mas superlativo de coisas que existem. Então, bora, quer ver? Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra. Ele está falando de coisas que existem. Existem todas as línguas da terra, ele falou, poderia falar todas. E no céu. Então, Paulo fala que existem línguas celestiais. Ele não... Mas bora continuar que vocês vão entender melhor. Mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo, ou como um barulho de um sino. De novo, ele usa exemplos de coisas que existem. Verso 2. Poderia eu ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento do mundo, de novo, coisas que existem, o esticamento de coisas que existem, entender todos os segredos e ter tanta fé que poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Verso 3, poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Sérgio, onde está aqui a língua dos anjos? É porque eu tô lendo a versão NTLH, mas eu acho que é o verso 1. Deixa eu mudar aqui de versão NTLH para a versão, sei lá, Nova Almeida atualizada. Ó, que ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Bom, a língua dos anjos ainda traduz como língua do céu, né? A língua da terra ou língua do céu. É o único momento da Bíblia onde aparece esse termo, língua dos anjos. Nós não sabemos se as línguas estranhas são línguas dos anjos. A Bíblia não faz essa correlação. É mais teólogos que fizeram essa correlação. As línguas estranhas são as línguas dos anjos. Eu, particularmente, não acredito nisso, tá? Inclusive, nesse vídeo eu falo um pouquinho, no vídeo lá de línguas estranhas, eu falo um pouquinho sobre isso. Eu acredito em língua estranha, tá? Se você não acredita, beleza, você pode não acreditar, mas eu acredito. E eu explico nesse vídeo aqui, que tá aqui, tá? Se você assistir lá depois, que a língua estranha falada, principalmente em cultos pentecostais, né, igrejas carismáticas, ela não necessariamente são palavras que fazem sentido, mas elas são orações do Espírito Santo feitas através de nós. Eu vou pegar um texto aqui para vocês, que é Romanos, capítulo 8, verso 26. Olha o que está escrito. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito, o Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E no verso seguinte Deus diz, e Deus
entende esse gemido. Então as línguas estranhas que são faladas, elas não são necessariamente línguas que fazem sentido. Elas são gemidos do próprio Espírito Santo, e Deus entende esses gemidos que não fazem sentido. Então não existe uma correlação direta na Bíblia que as línguas estranhas sejam necessariamente línguas de anjos. Existe a língua dos anjos, que Paulo cita, e existem línguas estranhas. Mas a Bíblia não faz essa correlação direta, foi mais uma correlação que nós criamos posteriormente. Agora, o que ele faz aqui? O cara que eu tava reagindo, até esqueci do vídeo que eu tava reagindo, esse brother aqui, que, beleza, eu não posso julgar a profecia, que eu não sei pra quem que ele tá falando isso, eu não sei o contexto desse troço, não tem como eu julgar essa profecia. Mas, existe uma parada também, mesmo o texto de Romanos capítulo 8 diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então Deus, ele pode até ter falado com uma pessoa, mas o modo que essa pessoa entrega a mensagem, hoje em dia principalmente, não é necessariamente do modo que Deus disse. Ela entrega do jeito dela. Então Deus pode ter falado com alguém, mas o jeito que ele vai entregar essa mensagem é mais do espírito dele do que do espírito de Deus. Então ele pode ter escolhido entregar a mensagem desse jeito aí maluco, fingindo que ele estava ouvindo um anjo falar com ele em língua estranha e ele tal. Mas geralmente as pessoas fazem esse tipo de coisa aqui que ele fez, Se levanta as duas mãos, profeta. Peraí, só um minutinho que o anjo está falando. Como se estivesse conversando, só pelo show. Elas querem dar o show, elas querem mostrar tal. É loucura, gente. Tá errado. Mas aí a questão da profecia em si não tem como julgar, porque eu não conheço a vida da pessoa, não conheço quem tava lá, etc. Quem faz esse julgamento de profecia é quem está no culto, é os pastores do culto, é os líderes do culto. Esse povo aí tem que fazer o julgamento da profecia em si. Mas espero que você tenha entendido alguma coisa de língua estranha nesse vídeo aqui. Bora pro próximo. Pessoas que saem da igreja, heresia ou não? Vamos lá. Pessoas que saem da igreja para distrair a outra. Jesus, a voz dela é muito irritante. Esse som tá horrível, não sei se é... Mas bora tentar aqui entender. Até porque não conhecia a identidade da Santa Igreja. Mentira. Jesus, que dicção terrível. Não sei se é o áudio que tá ruim. Eu acho que tem a legenda, vou tentar ler a legenda. Porque não tem como você conhecer isso aqui e você achar que a verdade tem outro lugar. Não que nós somos exclusivistas. Não que nós somos exclusivistas. Não que nós somos exclusivistas. Não sei, isso aqui é o quê? Um dos falsos ensinos da seita pseudo-cristã é ser exatamente exclusivista, ou seja, apenas em seu segmento possui a salvação. Cuidado. Então, não sei que seita é essa, esse corte tá muito mal feito, eu não sei dizer se isso aqui tá falando da Adventista ou se isso aqui tá falando da CCB, né? Talvez eles caibam nos dois. Não sei do que ele tá falando, então não tem como eu julgar. Mas realmente, o que ele fala não tá errado. Geralmente, igrejas que são exclusivistas, o que é uma igreja exclusivista? Fala que só ela tá certa, que só ela vai ser salva. A igreja adventista tem isso, a igreja adventista acham que eles são os escolhidos, eles acham que eles são o povo guardado por Deus, o evangelho verdadeiro, etc. Então, a igreja adventista é caracterizada como seita justamente por isso, que eles acham que só eles estão certos. A CCB também tem isso, por isso que os dois são categorizados muitas vezes como seitas. Mas esse corte aqui tá muito mal feito, não sei nem o que falar sobre isso porque tá descontextualizado, né? Não sei de que igreja é essa que ela tá falando. Cara, esse pastor aqui eu já reagi a muito o vídeo dele no passado, até parei um pouco. Mas ele é um cara extremamente legalista, esse cara aqui. Mas é velho também, eu tenho que entender que é velho. Mas bora lá, olha, diz aí, crente pode jogar futebol? Bora ver. Pode jogar um futebolzinho? Onde foi que você aprendeu isso? Vamos acabar com essas coisas em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder e vai nos purificar. Esse evangelho de futebol, esse evangelho que dá liberdade a tudo, não é o evangelho que nós abraçamos. Legalismo. Se você quer entender o que é um legalismo, assista esse vídeo aqui, que tá aqui, aparece aqui desse lado, porque lá eu explico o que é legalismo. Basicamente, uma pessoa que ela acha que é pecado, ela cria o próprio mandamento dela e ela diz pros outros que é pecado quando não é pecado. A Bíblia não diz que é pecado, não faz sentido nenhum ser pecado. O futebol, ele se enquadra nessa parte de um versículo que eu vivo lendo pra vocês, que é Romanos, capítulo 14. O último versículo. Não, vou ler o versículo 14, que é importante também. O versículo 14, Paulo diz bem assim no versículo 14. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo. Então nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Então tem muitas coisas que não são pecado, não são impuras. Mas se eu achar que aquilo é impuro, vai ser impuro para mim. E aí no versículo, último versículo desse texto, ele completa isso dizendo, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer. Então não é pecado jogar futebol. Mas se você tem dúvida, se você tem peso na consciência quando joga, é pecado para você, porque você não tem certeza, você está fazendo sem certeza. Agora, o que esse pastor está fazendo aqui é ser legalista. Ele cria uma lei, ele cria um mandamento que não tem base bíblica, só tem base na cabeça dele, e ele diz tudo que é pecado porque ele é um legalista. É coisa de velho também. Eu tenho que entender que é coisa de velho. Velhos têm essas paradas. Mas com certeza esse velho tá errado. Esse velho tá muito errado. Ele tá sendo aquilo que Jesus falou para os fariseus, né? Jesus, ele condena os fariseus por serem legalistas, por criarem leis que Deus não ordenou e colocarem pesos nas pessoas desnecessários. Totalmente errado.
Eu vi muitos pastores saindo em defesa do Frei Gilson sem saber que ele é contrário à fé evangélica. Então, rolou essa parada aí do Frei Gilson, eu não fiz nenhum vídeo sobre isso, porque, cara, tem tanta gente já fez vídeo sobre isso, vídeos melhores do que eu poderia fazer, então eu não achei tão necessário eu sair entrando em qualquer coisa do nada, né? Mandaram um vídeo que é dele, então bora ver o que ele falou. Mas é um padre, né, gente? Obviamente que um padre... Padre não, Frei, porque eu confundo. Ele é contra a fé evangélica, é isso aí. Você esperava o quê de um padre ou um frei? Eles não são cristãos, eles são católicos, quer dizer, são cristãos católicos, né? Mas não são evangélicos. Então é diferente. Mas, só antes da gente reagir ao vídeo aqui, deixa eu fazer meu comentário sobre essa situação do padre. Existe uma frase atribuída, deixa eu lembrar aqui, eu não lembro quem, Voltaire? Não lembro, ixi, agora eu esqueci quem falou essa frase. Que é bem assim, eu posso não concordar com o que você diz, mas eu lutarei até o fim pelo direito de você dizer o que diz. Acho que é Montesquieu que disse essa frase, ou que o resumo de tudo que ele falou é essa frase. É basicamente isso. Obviamente que eu não concordo com os católicos, divirjo da opinião católica, da teologia católica, mas eu não acho que os católicos deveriam deixar de existir. Eu acho que eles devem continuar, é dever, direito civil deles continuarem. Se eles querem rezar o rosário, deixa eles rezarem o rosário. Se eles querem orar pra Maria, deixa. É errado? Com certeza é. Mas até Deus não impede ninguém de errar. Até Deus não impede ninguém de cometer erros. Deus fala, meu irmão, tu quer ir, vai. Eu não tô nem aí, não. Obviamente Deus não fala assim, eu tô usando minhas linguagens. Mas é isso, cara. Ó, eu discordo, mas eu concordo que eles têm que ter o direito disso. Eu concordo, eles têm que ter o direito. Eu tenho que ter o direito também de professar minha fé, assim como eles têm a deles. Então, houve uma perseguição muito grande a esse frei por ele orar o rosário e conseguir tantos milhões de seguidores. Nós temos que saber separar as coisas na nossa cabeça. Ao mesmo tempo que eu vejo que, obviamente, eu consigo entender minhas divergências teológicas com isso, que eu tenho muitas, eu tenho que entender também que eles estão fazendo uma perseguição a uma pessoa que está simplesmente orando. E isso um dia vai chegar até nós, aos cristãos em si. Eles estão perseguindo um padre, que até uma religião católica que é mais aceita, né? Imagine quando chegar até a gente. Isso aqui, um dia esse cerco vai se fechar. Mas bora ver. Então, o que eu vou reagir aqui, eu não sei que vídeo é esse que me mandaram, mas não é a essa situação toda. É simplesmente uma fala dele, e com certeza a fala de católico geralmente é bem discordável. Mas bora lá ver o que ele falou. Pera aí que eu esqueci de ligar o som. Aí a editora me mata depois. Se ele estivesse aqui, ele não aceitaria tudo o que eu vou dizer. Com certeza. Mas bora lá. Agora, diga-se de passagem, já começo assim. Quem deu Bíblia para os protestantes foram os católicos. Não foram eles que deram a Bíblia para nós. Fomos nós que demos a Bíblia para eles. Não, é loucura católica. Porque assim, a Igreja Católica ela tem uma parada que chama de romanismo retroativo. Que é o quê? É eles acharem que eles são a igreja que veio de Jerusalém, que veio de Roma, tal, aquela igreja fundada pelos apóstolos. E não é assim que funciona. A Igreja Católica não é aquela mesma igreja. Por exemplo, bora tentar dividir aqui. O Antigo Testamento, ele não veio da Igreja Católica, ele veio dos judeus. Começando pelo Antigo Testamento, tá? Então, já a gente chega no Novo. Por quê? O Antigo Testamento nosso, ele veio da Tanar judaica. A Tanar judaica é aquilo que é considerado para os judeus a palavra de Deus. A Tanar é dividida em 3 partes. Pentateuco, Nevim, Ketuvim. Pentateuco, Nevim e Ketuvim. Que é basicamente o nosso Antigo Testamento, só que numa ordem diferente. O Novo Testamento, eles são basicamente as cartas e os ensinos dos apóstolos ou discípulos diretos dos apóstolos. A gente tem os evangelhos que foram feitos pelos apóstolos, por apóstolos e Lucas, né? Que ele era um discípulo direto de Paulo, que era um apóstolo. Então tudo ali era aprovado pelos apóstolos e feito pelos apóstolos. Então quando os evangelhos foram sendo escritos, o Novo Testamento foi sendo escrito, quem estava escrevendo e fazendo parte daquilo sabia que aquilo ali era a palavra de Deus. Paulo, inclusive, ele diz em uma carta sua, aceitem isso aqui como palavra de Deus. Pedro, quando ele escreve a sua carta, ele cita Paulo e diz que deturpam as escrituras de Paulo como fazem com o resto das escrituras. Ou seja, ele entendia que a carta de Paulo era a palavra de Deus. Ou seja, houve um consenso na própria época em que o Novo Testamento estava sendo escrito, que a carta dos apóstolos era a palavra de Deus que estava sendo transmitida e escrita. Porque toda aliança que Deus faz, ele faz uma carta escrita dessa aliança. No Monte Sinai, quando ele fez a aliança com o povo de Israel, houve a inscrição dessa aliança, que foram as tábuas da aliança. E no Novo Testamento a mesma coisa. Houve a nova aliança feita pelo sangue de Jesus, e a escritura, uma hora ou outra, ia sair feita pela mão dos apóstolos. Entendido tudo isso, a igreja primitiva, eles sabiam que as cartas dos apóstolos eram palavra de Deus. Então, o que a igreja fez, a igreja primitiva fez, foi só ajuntar tudo isso, ajuntar todo esse conteúdo que era já considerado palavra de Deus em um lugar só. E isso não é atribuído à Igreja Católica, porque a Igreja Católica é muito posterior a tudo isso, a formação da Bíblia, etc. O que eles querem vender é que foi deles que vieram, mas não foi deles que veio isso. O Novo Testamento não veio da Igreja Católica,
veio simplesmente do povo de Deus ouvindo a voz de Deus e entendendo que aquilo era a palavra de Deus. É porque, eu sempre digo isso aqui, na época da patrística, não sei se você sabe, existe a igreja primitiva, lá que era a igreja dos apóstolos, e existe a época patrística, que são os discípulos, etc., que é a igreja, os pais da igreja, que são chamados naquela época da patrística, que foram perseguidos, etc., tudo. Mas esse povo aqui, da patrística, nós não usamos os escritos deles como base de fé, mas aprendemos muito sobre como funcionava aquela época nos escritos dele. E nos escritos de muitos patrísticos, eles se chamavam de igreja católica. Por quê? Porque católico significa universal. Ou seja, quando eles escreviam a igreja católica, eles não estavam falando da instituição católica como hoje a gente conhece, ele estava falando da igreja universal, do corpo de Cristo que está em todo o mundo. Essa expressão igreja católica era usada para isso, para um corpo de Cristo universal. A igreja católica só foi fundada de fato, como a gente conhece hoje, no cisma do Oriente, anos depois disso. Mas eles querem que a gente acredite que eles são aquela mesma igreja porque eles usavam o termo igreja católica. Mas o termo igreja católica não significa a igreja católica como instituição, mas significa literalmente o corpo de Cristo universal. Entendeu? Então é uma falácia do romanismo retroativo dizer que a igreja católica é a mesma igreja de Roma. Então, como eles acreditam nisso, eles vão dizer que a gente que pegou a Bíblia e fez e deu para os protestantes. Mentira! Até porque a nossa Bíblia é diferente, né? O Novo Testamento pode ser até igual, mas o Antigo Testamento é diferente justamente por causa disso. Nós usamos a Tanar, que é a referência judaica, porque é palavra de Deus, enquanto eles usam, ou dizem que usam, a versão da Septuaginta. Apesar de a versão católica dos 7 livros a mais não bater com nenhuma versão da Septuaginta. Mas eu já fiz um vídeo também aqui completo sobre isso, que o nome do livro é Apócrifos, onde eu leio os 7 livros a mais da Bíblia Católica e digo por que eles não estão na Bíblia Evangélica e toda a origem dessa treta aí. Tem mais coisa aqui que ele fala? Vamos ver. Aqui a gente se difere das igrejas protestantes. Para as igrejas protestantes, o que mais vale, escute o que eu estou dizendo, é o que está escrito. Perfeitamente. Na igreja protestante, o que mais vale é o que está escrito. Porque nós cremos nas palavras dos profetas e dos escritores do Antigo Testamento, assim como os judeus, e nós cremos nas palavras dos apóstolos que estão no Novo Testamento. Para um protestante, o que mais vale é Bíblia. Exatamente. Pronto, acabou. Ele não acredita em mais nada. Parece ser bom. Não é tão bom. Por quê? É ótimo. Mas bora ver. Porque veja, a Bíblia veio 30 anos, os primeiros escritos, né? Os primeiros escritos vieram 30 anos depois da morte de Cristo. Ou seja, e o que veio antes? Antes veio uma tradição oral, boca a boca, palavra e... Certíssimo. Mas como é que a gente vai saber que tradição é essa? Paulo cita, acho que em Coríntios, as tradições, Paulo cita aos Tessalonicenses e as tradições, não se afaste das tradições que nós estudamos, mas como é que eu vou saber que tradição é essa? A tradição que conhecemos daquilo que Jesus nos quis passar, é o que está escrito. Não tem como a gente saber que tradição oral era aquela que eles ensinavam lá. Mas tem a tradição católica, só que a tradição católica não é a mesma lá de Roma, justamente por essa questão do romanismo retroativo. Não é a mesma igreja. Isso aqui, a instituição católica aconteceu anos depois. Então, quando Paulo fala aos Coríntios, aos Tessalonicenses, agora eu me fujo da memória, sobre as tradições, ele estava falando uma coisa que ele tinha ensinado aos coríntios e que ele estava falando para os coríntios. Não tem como a gente saber que tradição foi essa que ele ensinou. Por isso que nós não temos como nos basear no que alguém disse, a gente se baseia no que está escrito. Porque o que está escrito não muda. Agora, o que alguém disse vai mudar sempre. É por isso que na época lá das indulgências, a tradição católica dizia que você podia comprar uma indulgência e ir para o céu, só porque o Papa decidiu isso. A tradição católica dizia que você podia simplesmente comprar e pagar por alguém que já tinha morrido para essa pessoa ir para o céu. Porque alguém disse isso. Então a tradição católica muda de acordo com quem está no poder. Porque o que vale é a tradição, não é a tradição? Então vai mudar porque o Papa decidiu mudar. Então, essa tradição ela não é confiável. Não é confiável você acreditar simplesmente porque alguém disse isso. É muito mais confiável crendo que está escrito. São João vai dizer que nem tudo foi escrito nos livros. Nem todos os milagres de Jesus foram escritos nos livros, e obviamente não foram. Ele fala que nem todos os livros da terra seriam capazes de guardar todos esses milagres. Nem tudo, São João fala no seu evangelho, se tudo fosse escrito, não daria para abarcar. Foi muita coisa que ele falou, foi muita coisa que ele fez. Então, ou seja, tem coisas que Jesus falou e ensinou que não está na Bíblia. De fato, tem muitas coisas que Jesus fez, ensinou e falou que não estão na Bíblia, mas tudo que está na Bíblia é o suficiente, e mais do que o suficiente, para crermos e para termos a revelação que Jesus nos quis revelar. A Bíblia não é para você entender tudo sobre Deus. A Bíblia é para você apalpar e conhecer a Deus naquilo que Ele quis te revelar. Se não chegou até nós através da Escritura, não é confiável.
Porque as pessoas mudam a tradição oral ao seu bel prazer. Aqui eu já dou uma resposta para muita gente. Quando vem aquelas perguntas de sempre. Mas onde está na Bíblia? Ei, esse negócio de onde está na Bíblia, católico não espera que tudo esteja na Bíblia. Onde É por isso que vocês estão errados, né? está na Bíblia que a gente deve honrar os santos? Onde está na Bíblia que a gente deve rezar pelos mortos? Onde está na Bíblia se um protestante tiver... E acabou aqui, mas basicamente é isso, gente. Ele usa como subterfúgio o argumento do romanismo retroativo, que não tem base histórica nada confiável. Geralmente eles usam as tradições para pregar aquilo que eles querem, né? Que é extremamente confiável. Por isso é muito melhor confiar naquilo que está escrito. E se você quiser entender melhor sobre essa coisa aí dos livros apócrifos, inclusive nesse vídeo que eu vou colocar aqui, eu explico o porquê da nossa Bíblia ter livros a menos que a Bíblia Católica. Na verdade, não foi Lutero que tirou livros da Bíblia, foi a Igreja Católica que adicionou, mas isso aqui é um papo. Vai lá nesse vídeo que lá você entende tudo isso aí, porque é bem interessante conversar sobre isso. E olha a coisa interessante, eu discordei do Frei Gilson, né? Eu discordei aqui da visão católica, que eu sempre discordo, mas eu não odeio os católicos. Você quer que os católicos acabem? Não, gente, eu discordo, obviamente eu discordo, mas não é por causa disso que eu odeio eles, eu só discordo. Existe uma diferença entre você discordar de alguém e odiar a pessoa. Inclusive, eu desgosto muito menos de um falso profeta que prega numa igreja protestante até, do que um padre católico, porque do padre católico eu espero discordar dele, já que é um padre católico. Agora, de um pastor que se diz protestante e não prega a Bíblia, pra mim é muito mais terrível e doloroso ter que fazer esse tipo de react. Mas, nossa, esse vídeo aqui já ficou gigante. Gente, eu não sei quanto tempo esse vídeo vai dar, porque aqui tá dando 36 minutos de gravação, quer dizer que meus editores já vão ficar com raiva de mim. Mas bora fazer o seguinte, curte esse vídeo aqui, comenta o que você achou, você entende o que eu falei? Se não entende, me fala aí se eu falo mais devagar, se eu falo mais rápido, se eu falo mais pausando. Mas eu posso fazer mais vídeos comentando sobre essa questão do romanismo retroativo, que é bem interessante falar sobre isso, e eu posso dar bases melhores pra tudo que eu falei. Curte esse vídeo, comenta o que você achou, e até a próxima.